Oi pessoal, tudo bem? Demorei um pouco para gravar esse vídeo, porém nesse período que eu tava pensando de quais seriam as minhas intenções de gravar o vídeo, não são intenções de passar tristeza, mas são intenções de passar uma história de amor, uma história de gratidão, um pequeno alerta. E conversei com muitas pessoas até então, e a gente procura sempre um propósito, né? Um propósito porque a gente passa por algumas situações difíceis na vida. A minha situação foi muito difícil, não foi só a perda gestacional, não foi só a perda do Matheus, mas eu tive uma complicação muito séria de saúde. Precisei de muita ajuda médica, muita ajuda profissional, muita ajuda da família, muita ajuda dos amigos para passar por isso. E agora fazem 7 meses que tudo aconteceu. E desde quando eu estava no hospital, eu dizia que eu gostaria de contar a minha história para poder ajudar outras pessoas, para poder tirar um lado bom do que eu passei. E eu acho que eu sempre procurei o autoconhecimento. Faz um bom tempo já que eu comecei a procurar o autoconhecimento para tentar entender quem eu era, para tentar entender meus propósitos, meus valores. E eu nunca entendia certo por que eu procurava tanto isso. E eu acho que isso foi uma forma, mesmo que inconsciente, mesmo que não sabendo o que aconteceria no futuro, me ajudou muito. Procurar o autoconhecimento da gente é uma forma da gente conseguir superar alguns momentos difíceis da vida, e esse momento difícil da minha vida me fez entender que o meu propósito não era só passar por aquilo ali e achar que estava dado como encerrada a minha história. O meu propósito é contar para as pessoas o que aconteceu e para as pessoas poderem tirar dessa história difícil uma história de amor e uma história de que as pessoas possam ver que a vida continua, que a vida, apesar de trazer dificuldades, ela também te traz alegrias. E eu vou começar a história a partir do momento que a gente ficou sabendo da minha gestação. Eu tenho 33 anos, não foi uma gestação planejada. Eu sou hipertensa, já diagnosticado isso há uns 4 anos. Eu fiz tratamento correto para hipertensão, eu voltei a fazer exercícios físicos que eu não sabia, que eu precisava fazer, que era necessário para o meu corpo. Eu voltei a ter uma vida saudável na parte da alimentação. E daí eu descobri a minha gestação. A partir do momento que a gente descobriu a gestação, a gente estava um pouco assustado, porque não era planejado, mas a partir disso a nossa vida mudou muito, a gente conseguiu conciliar tudo, nossas famílias ficaram muito felizes, assim como nós ficamos, todo mundo apoiou muito. E a gente logo correu para o médico para saber se estava tudo bem com o bebê, se estava tudo certo. E eu já estava de 12 semanas quando a gente descobriu e quando a gente procurou ajuda médica. Sempre foi um fato que a gente comentou muito da minha hipertensão, mas como a minha hipertensão estava controlada, a gente só fez modificação dos medicamentos e continuou tudo certo. Até a 24ª semana. A partir da 24ª semana, eu comecei a ter muitos inchaços. Eu inchei muito meus pés, eu inchei muito minhas mãos. E eu tive formigamento nas mãos. Eu procurei ajuda médica muitas vezes. E a médica disse pra mim que estava tudo bem, que o bebê estava bem, que eu estava bem, que isso era normal de gestação. Eu li muito sobre isso e realmente algumas mulheres relatam isso, desse inchaço, e até por eu ser hipertensa, mas ter uma hipertensão controlada, acabava sendo normal. Depois disso eu comecei a ter dores
do lado direito do meu corpo, perto da minha costela. E, como sempre, procurei ajuda. A médica disse pra mim que era normal, que a princípio isso era normal, porque a minha estrutura óssea é pequena, eu tava bastante magra quando eu descobri a gestação, então meu corpo tava mudando, eu tava ganhando peso, o Matheus tava crescendo. E a princípio isso era uma dor muscular que muitas mulheres têm durante a gestação. E também eu vi muitas e muitas vezes que tava tudo bem, fiz os exames, o bebê tava bem, não aparecia nada de diferente nos exames. E conversando com os médicos também depois disso, que tudo que aconteceu, eu falei algumas vezes, eu falei, ai, como eu não enxerguei que isso não era normal, como eu não enxerguei que não tava tudo bem, como minha família também aceitou que tava tudo bem. Mas os médicos sempre dizem, a partir do momento que você depositou a tua confiança num profissional médico, você acha que esse profissional tá fazendo a coisa certa. Mas não era o que estava acontecendo. Quando eu comecei a ter essas dores, eram dores fortes, mas não era o tempo inteiro, era uns dias sim, uns dias não. Mas as dores foram aumentando, eu fui procurando de novo ajuda, tentei descobrir se isso era realmente certo. E eu só escutava assim, tá, Vanessa, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tudo normal. E daí a gente começou a notar que também a minha pressão já não estava mais estabilizada como ela estava no começo da gestação. Depois de uns dias a dor começou a aumentar, começou a ficar mais forte, era já mais seguido. Eu comecei a inchar muito mais, comecei a ter bastante dificuldade de mexer as mãos, de ficar assim, pressionando os dedos, fazer algumas coisas assim que eu já não conseguia mais. Mas, a princípio, mais uma vez, me disseram que estava tudo bem. Quando eu fui fazer um exame, um dos últimos exames que eu fiz antes de descobrir o que estava acontecendo, o médico viu que tinha um líquido solto no meu corpo, mas ele não sabia diagnosticar direito o que era, porque na ecografia não dava para ver exatamente o que era, mas ele passou os exames para a médica que estava me acompanhando, e ele disse que tinha que ver a princípio o que ela queria fazer perante isso. Foi encaminhado para a médica, ela não deu retorno. No outro dia, esse médico que fez o exame em mim, ele começou a notar que tinha algo de errado, porque a médica não tinha feito nada quanto a isso. E ele entrou em contato comigo, pediu se nós podíamos voltar ao consultório para fazer um novo exame, para conversar. Foi então que ele pediu para nós se nós podíamos chamar um outro médico para ter uma segunda opinião do que ele estava achando. Foi feito mais um exame com outro médico junto. E como eu estava com muita dor há muitos dias, eles pediram para mim se eu podia ir para o hospital para internar e fazer mais alguns exames que precisavam ser feitos, exame de sangue e tal. Cuidar bastante como estavam os batimentos do Matheus. E eu prontamente disse que com certeza eu queria ir para o hospital, porque eu não estava achando normal mesmo isso. E fomos para o hospital, fui internada. Prontamente já coletaram sangue, já começaram a fazer os exames que tinham que ser feitos. E chamaram meus pais. O Thiago já estava no hospital comigo e pediram para chamar meus pais. Foi aí que a gente começou a ver que era uma coisa mais séria. Eu já estava com bastante anemia, eu estava muito anêmica, porque eu já tinha perdido muito sangue. E eles diagnosticaram então como síndrome de HELLP. O que estava acontecendo comigo? O meu fígado tinha rompido do lado direito, um rompimento grande, uma fissura grande no fígado. E eu estava há muitos dias já com hemorragia, uma hemorragia grande no fígado, por isso que esse líquido solto que estava na minha barriga era o sangue saindo do fígado. Não vou falar em termos médicos também, porque são complexos. E a síndrome de HELLP é uma doença muito rara, que ela acontece a partir da pré-eclâmpsia. Da pré-eclâmpsia ela se torna gravíssima e vai para a síndrome de HELLP. A minha situação era muito mais grave ainda por causa disso, por ter demorado tanto para ser diagnosticada, por já estar muitos dias anêmica.
muitos dias com a hemorragia. Colocaram já uma bolsa de sangue em mim, que foi quando eu vi que estava muito complexa a situação, que eu vi que eu comecei a me desesperar um pouco. E os médicos disseram que eles já tinham entrado em contato com o Hospital de Santa Rosa, que eles iam me encaminhar para Santa Rosa, porque aqui em Horizontina não teria estrutura suficiente para me atender na situação que eu estava, porque era uma situação de emergência, um estado grave já. Fomos encaminhados para Santa Rosa, o médico nos acompanhou até Santa Rosa, fizemos mais exames lá em Santa Rosa. Até então o Matheus estava ótimo, o coraçãozinho dele estava batendo super normal, ele estava ganhando peso como deveria ser, mas tinha essa questão minha. Conversando os médicos lá, a obstetra e o médico do fígado que me atendeu, o especialista, eles chegaram a uma conclusão que, quem sabe, lá em Santa Rosa eles iam ter que interromper a gestação, mas eles não teriam talvez estrutura para salvar a minha vida e a vida do Matheus, quem sabe nenhuma das duas. Então eles entraram em contato com a minha família, explicaram a situação e pediram para nós que, se a gente tivesse condições de me levar para Porto Alegre de avião, porque tinha que ser urgente, tinha que ser muito rápido, não podia ser de carro, não podia ser de ambulância, tinha que ser de avião. Se nós tivéssemos essas condições e nós conseguisse esse avião, eu era para ir para Porto Alegre. Prontamente minha família conseguiu o avião, a gente foi de uma hora para outra, deu certo, tudo se encaixou. Os médicos em Porto Alegre já estavam sabendo da situação, já estavam me esperando lá. Nós chegamos lá, eles atenderam prontamente, eles já estavam com uma ideia do que fazer, eles já tinham estudado um pouco o caso, já tinham preparado tudo. Eu cheguei em Porto Alegre e fui direto para o bloco cirúrgico. A intenção deles era fazer uma cirurgia menos agressiva para o meu corpo, para tentar não atingir o Matheus e deixar talvez ele mais uma ou 2 semanas na barriga, para ele ganhar um pouquinho mais de peso, porque eu recém estava entrando na 26ª semana de gestação, e também preparar ele para um parto prematuro, porque de forma alguma eles iam conseguir segurar a gestação até o final da gestação. Eles sabiam que o nascimento do Matheus seria prematuro e eles precisavam preparar o Matheus para isso também. Então eu fiz esse primeiro procedimento no fígado, foi menos invasivo, mas eu tive anestesia, eu tive toda a medicação que eles estavam me dando para dor, para o sangramento e a preparação do Matheus. Então isso foi mexendo bastante com o meu corpo e, consequentemente, foi enfraquecendo o Matheus. O primeiro procedimento que eles fizeram deu certo, eles estavam esperançosos também que tinha dado certo, estava indo tudo conforme tinha que ser, mas eu comecei a ter dores de novo, comecei a dizer para eles que eu estava com um pouco de dor, eu não estava me sentindo bem, eu estava desconfortável, e eles começaram a acompanhar do Matheus, eles começaram a notar que os batimentos do Matheus já estavam ficando mais fraquinhos. E foi então que eu comecei a dizer que eu não aguentava mais. Eu dizia que eu tinha muita dor, que eu não aguentava mais. Eles me levaram de novo para fazer um exame de ecografia. E deles viram que realmente a coisa era muito séria, porque rompeu o meu lado esquerdo do fígado também. Então eu tinha uma fissura do lado direito com hemorragia e eu tinha uma fissura do lado esquerdo com hemorragia. Não tiveram opção do que fazer a não ser me levar para um bloco. Me levaram para o bloco cirúrgico e eu lembro que as minhas últimas palavras eram que eu não aguentava mais. Eles tentaram me acalmar antes da anestesia, mas eu estava muito nervosa, eu estava muito agitada, eu estava vendo que estava muito séria a situação. E a partir da anestesia eu não lembro de mais nada. Eles tiveram que abrir minha barriga, tiraram o Matheus, mas o Matheus aí já estava sem vida, já tinha falecido, ele não aguentou, era muito difícil.
Para ele, por ele ser muito pequeno, então eles tiraram o Matheus já sem vida. Depois disso, a situação ficou muito séria, eles não tinham mais muita opção do que fazer comigo. Eles tentaram estancar bastante a hemorragia no meu fígado, mas era bem difícil, era bem grande as fissuras. Também teve uma consequência mais grave que parou meus rins não funcionavam mais. E eles começaram a me perder. Aos pouquinhos eles estavam vendo que meu corpo não estava mais reagindo e eles tiveram que tomar uma atitude de botar compressas ao redor do fígado e fechar meu corpo para tentar estabilizar a minha saúde. Eu estava no tubo já, eu estava em coma, eu fui para UTI e eles disseram que se a partir do momento que meu corpo começasse a dar uma resposta, eles poderiam fazer uma nova cirurgia para tentar tirar aquelas compressas. Mas no primeiro dia eu não reagi, no segundo dia eu não reagi. No terceiro dia, que eles viram uma melhora pequena, mas que eles acharam que já era uma melhora que eles podiam fazer a segunda cirurgia, então eles me levaram para o bloco e fizeram a segunda cirurgia. Era uma cirurgia muito difícil, muito complicada, era uma cirurgia decisiva. Eles falaram para minha família que era decisivo e era praticamente uma coisa que só Deus ia poder dizer se ia dar certo ou não. Minha família estava muito preocupada, meus amigos estavam muito preocupados, a notícia já correu para todo mundo já estava em oração, todo mundo já estava em pensamento positivo, mas não dependia mais de ninguém. Dependia dos médicos, daquelas mãos maravilhosas que me atenderam na Santa Casa. Era uma equipe gigante, foram muitos profissionais envolvidos, os médicos não sabem dizer quantas pessoas estavam envolvidas com o meu tratamento, porque era uma equipe hospitalar inteira. Médicos, enfermeiros, todos possíveis, que podiam dar opinião, que podiam ter uma ideia do que fazer, do que estava acontecendo, de tratamento, eles envolveram. E eu fui para a segunda cirurgia. Na segunda cirurgia, eles conseguiram tirar as compressas. Foi complicado, mas meu corpo começou a reagir. Então, eles finalizaram a cirurgia, mas eu continuei no tubo, continuei na UTI, continuei em coma. Eu fiquei mais 3 dias em coma, então no total eu fiquei 6 dias em coma. Até que então o meu corpo começou a responder, eles tentaram tirar algumas vezes o coma, mas meu corpo não respondia, eles tentaram tirar o tubo, meu corpo não respondia. No 6º dia eles conseguiram ver uma melhora, pequena, mas uma melhora que eles acharam que já dava para me tirar do coma. Então aos poucos eles me tiraram do coma, me tiraram do tubo e foi então que eu acordei. Eu acordei muito assustada, porque a primeira imagem que eu tive era das minhas mãos. As minhas mãos eram muito inchadas, eu inchei muito, eu perdi muito sangue, mas eu recebi muitas bolsas de sangue. Eu estava fazendo diálise para os meus rins, que eles tinham parado, então quando os rins param de funcionar, o corpo incha muito, então eu estava super inchada, eu não tinha movimentação no corpo, eu não tinha movimentação nas mãos, eu não conseguia nem botar as mãos perto do meu corpo, tirar as mãos, não conseguia ter locomoção nenhuma. E foi então que eu consegui acordar. E quando eu acordei, estava uma médica do lado da cama e minha mãe e o Thiago, um de cada lado, segurando minha mão. Eles estavam muito apreensivos porque poderia ter me dado algumas sequelas maiores, e o medo maior deles era esse, de que eu tivesse algumas sequelas. Então, assim que eles começaram de me chamar e eu comecei a acordar, a médica logo pediu para mim se eu sabia quem eles eram, se eu lembrava alguma coisa do que tinha acontecido, o que eu lembrava. Eu logo pedi do Matheus, eles tentaram falar de uma forma simples, uma forma mais tranquila.
Me falaram que o Matheus tinha virado uma estrelinha, que ele não aguentou, que era muito difícil para ele aguentar, porque ele estava muito pequeno, então ele tinha virado uma estrelinha. Eu ainda estava um pouco sedada, não tinha muita reação, não sabia muito o que dizer, não conseguia falar. A minha voz era muito baixinha, por causa do tubo, que acaba machucando a garganta. E eles também não podiam ficar muito tempo comigo lá, porque, afinal de contas, era uma UTI, né? Então, ficaram um tempinho lá comigo, conversaram comigo, tentaram me acalmar. E, aos poucos, nos outros dias, começou a vir os médicos, eles conversaram comigo, tentaram explicar o que foi feito, me examinavam, eles diziam que eu tinha que ser muito forte, que eu tinha que lutar muito para viver. Eles sabiam que era difícil, eu estava com sonda de alimentação no nariz, eu estava com sonda para xixi e eu estava usando fralda. Eu não conseguia fazer nada sem a ajuda de enfermeiros. Eu tinha acompanhamento 24 horas por dia. Logo começou uma equipe de fisioterapeutas me acompanhar. Eu tinha fisioterapia 2 vezes por dia, por mais que eu não conseguia me mexer, eles faziam os exercícios para mim. Eu tinha uma equipe de psicólogos que logo depois que eu acordei já vieram conversar comigo. Isso fez muita diferença para mim, foi uma pessoa que marcou muito para mim enquanto eu estava na UTI, aquele psicólogo que me atendeu, porque ele era uma pessoa realmente muito especial, ele sabia muito falar com palavras calmas, e os médicos também, eles sabiam exatamente como falar de uma forma mais simples, que eu pudesse entender o que estava acontecendo. Foi então que eu comecei a reagir, meu corpo começou a reagir bem ao tratamento. Eu comecei a ter pequenas evoluções, comecei a tomar água, comecei a tomar algumas coisas, e os fisioterapeutas aos pouquinhos iam me dizendo o que eles podiam fazer, o que eles não podiam fazer, o que já era possível fazer comigo, e eu fui reagindo aos pouquinhos. Eu tinha visita da minha família cada um dia sim, um dia não, só 15 minutos. Era sempre muito rápido, mas eles começaram a achar formas de ficar perto de mim. Eles ficavam o tempo inteiro no hospital, por mais que eles não podiam me ver. A minha irmã escrevia cartinhas com as mensagens dos meus amigos, com as mensagens da minha família. E eles me entregavam, eu não tinha acesso a celular, mas então eu tinha as cartinhas que a minha irmã querida conseguiu fazer para mim, e eles me entregavam. Se eles não podiam estar comigo, eles me entregavam na portaria da UTI e as enfermeiras entregavam. E assim eu consegui sentir o amor de todo mundo e eu vi a torcida de todo mundo por mim. Quando deu 12 dias, eu comecei a entrar num pequeno desespero, porque eu sentia muita falta da minha família e eu precisava muito deles para me ajudar, psicologicamente falando, porque a parte médica eu estava muito bem acompanhada. E comecei a conversar com os médicos e comecei a dizer que eu queria muito sair, que eu queria muito fazer as coisas com a minha família, que eu achava que eu precisava do acompanhamento deles para melhorar. E então os médicos começaram a conversar, começaram a dizer para mim que eles teriam que fazer, antes de me liberar da UTI, uma bateria enorme de exames. E começou a dar um vazamento de líquido nos meus pontos da barriga, que começou a preocupar um pouquinho eles. Mas como eu já estava começando a me movimentar, quem sabe era um pouco normal, e pelo inchaço que eu estava, era normal esse vazamento. Mas eles precisavam analisar isso ali, começaram a ver, fazer novos exames, fizeram tudo. Quando eles viram que meu corpo já estava reagindo, no 13º dia, eles então disseram que eu poderia ir para um leito normal do hospital, para poder ficar perto da minha família, para continuar meu tratamento. Até então eu achava que ia ser muito simples, e eu tava pensando, daqui pra frente é muito fácil, eu vou reagir bem, eu tô sendo forte, eu vou conseguir. E foi um choque muito grande pra mim, quando eu cheguei no quarto,
eu vi que eu não estava bem ainda. Eu falava que eu queria muito tomar um banho de chuveiro, que eu queria sentar embaixo do chuveiro e sentir água caindo em mim. Mas era muito difícil até para mim dar 2 passos para sair da cama e ir para uma cadeira de rodas. Eu ainda não conseguia comer, eu perdi bastante meu paladar, eu sentia as coisas doces muito doces, as coisas salgadas eram extremamente salgado, parecia que tinha só sal na comida. E eles começaram a me dizer que eu tinha que me esforçar para comer, que isso era decisivo no meu tratamento. Eu tinha muita vontade de tomar líquidos, mas a comida para mim ainda não descia. Mas eu fui me esforçando. Eles começaram a notar que daí a partir dali eu teria outras complicações de tudo que eu tinha passado. Tinha algumas consequências que ficaram para serem tratadas. Eu comecei a sentir dificuldade para falar. E eles começaram a notar que eu estava mais ofegante, que eu não conseguia terminar uma frase sem puxar o ar. E diagnosticaram então como água nos pulmões. Claro, eu fiquei muitos dias em coma, fiquei muito tempo deitada, eu estava com um inchaço extremamente alto e o líquido do meu pulmão, o líquido do meu corpo estava subindo para o pulmão. Chamaram os médicos especialistas e os médicos me explicaram que eles teriam que fazer uma drenagem desse líquido para tirar do pulmão, para eu conseguir respirar melhor, para não dar alguma infecção, alguma coisa que dificultasse mais no futuro. Me explicaram qual seria o procedimento, me disseram que seria uma coisa mais simples, que era com anestesia local. E até ali eu topei na hora, eu falei, não, é mais simples, não precisei ficar pensando muito no que estava acontecendo, eles viram que precisava ser feito, que tinha que ser um pouco rápido, e eu fui na coragem fazer aquilo. E eu fiquei pensando, anestesia local vai ser mais simples, mas até eles conseguirem botar o dreno, eu tava suportando a dor. E quando eles liberaram os drenos para os drenos puxarem o líquido do pulmão, eu comecei a sentir uma dor extrema, uma dor insuportável, uma dor que eu acho difícil conseguir explicar para alguém a dor que eu tava sentindo. Eu fiquei muito mal, senti muita dor. Eles começaram a me dar morfina, a morfina não fazia efeito. Eu reclamei muito e eles viram que eles não iam conseguir fazer exatamente o que eles tinham que fazer comigo porque eu não estava aguentando. Então eles tiraram o líquido que eles conseguiram naquele momento e sobrou um pouquinho de líquido nos pulmões. Mas como eu já estava me movimentando, eles acharam que talvez esse líquido ia sair com as fisioterapias, com o aparelho de expansão de pulmão que eu ia ter que fazer depois daquele procedimento. Então eles disseram que teria que dar um pouquinho de tempo ao tempo que ia sumir esse líquido. Passou uns dias, eu comecei de caminhar, eu comecei de ir no banheiro sozinha, eles tiraram as sondas, eu já estava sem fralda. E eles notaram de novo que minha respiração estava ofegante. Fizeram novos exames e eles viram que tinha voltado esse líquido no pulmão. Já estava em excesso de novo, que não teria outra opção a não ser botar o dreno novamente. Vieram conversar comigo e eu falei que eu não queria. Eu falei que eu não queria fazer mais aquilo porque eu tinha sentido muita dor, que era muito difícil. E eles buscaram uma outra opção, que era me dar uma sedação geral no corpo, para mim não sentir tanto aquela dor dos drenos. E foi muito difícil assimilar para mim, eles me deram um dia para mim me acalmar e para assimilar, e eu estava um pouco relutante. Eu comecei a ter alguns sintomas de pânico. E eles viram que eles não podiam fazer as coisas de uma forma muito agressiva, porque eu já estava com um trauma muito grande do que eu tinha passado. Então eles deixavam sempre, quando tinha que fazer alguma coisa, explicavam o que tinha que ser feito e esperavam um dia para assimilar o que estava acontecendo.
Voltei pro bloco, fizeram de novo essa parte de tirar água dos pulmões com dreno, fizeram anestesia geral. E a princípio eu não senti tanta dor, foi um pouco menos agressivo. E deu certo, conseguiram tirar totalmente. E me avisaram que eles iam pegar esse material que eles tinham coletado e iam mandar para uma análise para ver se realmente esse líquido todo que estava voltando para o meu pulmão era só líquido de inchaço ou se tinha alguma outra coisa que estivesse acarretando esse líquido no pulmão. E demorou uns dias, eles voltaram e disseram: olha, Vanessa, o líquido que está indo para o teu pulmão é um líquido que está saindo da vesícula biliar. A vesícula biliar não estava fazendo o processo que ela deveria fazer e o líquido, ao invés de estar entrando na vesícula biliar, ele estava voltando. Ele não estava fazendo o processo correto que deveria ser. Me explicaram que eu teria que fazer então um procedimento para a vesícula. Eles não tinham certeza se esse procedimento era correto, se ia dar certo, se ia dar o resultado que eles tinha que dar. Só que eles precisavam tentar. Esse foi o único procedimento que eles fizeram e que eles não me deram certeza de que podia dar certo ou não podia dar certo. Eles falaram que eles queriam tentar e eles queriam ver se eu queria aceitar fazer aquele procedimento, porque não era uma coisa certa que ia dar certo. Se não desse certo, eles teriam que tentar alguma outra coisa. O que eles não queriam era ter que fazer uma nova cirurgia e abrir o corpo de novo, porque eles tinham muito medo que me desse alguma infecção, alguma coisa mais séria, e que daí sim ia dar muitas complicações. Fui fazer o procedimento da vesícula, deu tudo certo, foi um procedimento simples, foi rápido, também foi com anestesia geral, não senti nada. Fiquei alguns dias bastante enjoada por causa desse procedimento, daí eu estava já me alimentando bem, daí eu parei de me alimentar bem, já comecei a ficar um pouco mais fraca de novo. E daí me avisaram que a partir do procedimento que tinha dado certo, eles teriam que de novo botar os drenos nos meus pulmões. Só que eu tinha que ter consciência de que eles não iam poder botar e tirar no mesmo dia, que eu ia ter que ficar em torno de 4, 5 dias, ou talvez mais, dependendo de como o corpo ia reagir, para eles ver se realmente eles iam conseguir tirar totalmente o líquido dos pulmões e se esse líquido da vesícula não ia voltar. Para mim foi muito difícil, porque eu sabia que era muito dolorido e ainda mais ficar tantos dias com aqueles drenos nos pulmões, mas assimilei de um dia para o outro e aceitei. Fui pro bloco, botaram os drenos e eu passei 5 dias com uma dor intensa, 5 dias que a morfina não fazia efeito no corpo, mas eu estava tomando antibióticos, os antibióticos também não ajudavam para essa dor. E fiquei 4 dias com um dreno de um lado e 5 dias com um dreno do outro lado, até que finalizaram e eles viram que não estava mais voltando o líquido para os pulmões, que então realmente todos os procedimentos que eles tinham feito no meu corpo deu certo. Aí finalizaram, tiraram os drenos e começaram a ver que eu não estava mais fazendo febre, porque esse líquido estava me fazendo febre. Eles começaram a ver que estava cessando a febre, começaram a amenizar e começaram a me explicar que então eles iam começar a fazer um procedimento de tirar a minha medicação para ver o que meu corpo ia reagir, que eles não davam esperanças de que eu ia sair já naquela semana ali do hospital, porque eles tinham que tirar aos pouquinhos a medicação, eles tinham que ver se eu não ia mais fazer febre, eles tinham que ver como que ia ser a fisioterapia nos pulmões, a fisioterapia no corpo, e foram tirando os remédios e daí finalmente começou a dar resultado. Eu não tinha mais febre, eu estava conseguindo responder bem às fisioterapias, eu estava voltando ao normal na minha alimentação. Eu comecei a ter vontade de comer algumas coisas que antes eu não tinha, então isso queria dizer que meu corpo também estava reagindo à alimentação. E aos pouquinhos foram me liberando de algumas coisas. Deu 46 dias no dia que eles me disseram que então eles achavam que iam poder me liberar, que eles tinham que ainda ter o aval dos outros médicos, dos médicos responsáveis. Eu fiquei muito feliz e
eu falei, ai, por favor, me tira daqui, me deixa sair. E a minha família também já estava ansiosa, esperando que eu saísse. Nós sabia já desde muitos dias que os médicos já tinham comentado que se eu saísse do hospital eu não podia vir logo para casa, porque eu tinha que ver como o meu corpo ia reagir fora do hospital, como eu ia conseguir me locomover em casa, como eu ia fazer meus exercícios, como que ia ser a minha alimentação, se eu ia ter muita dor ainda, porque eu sentia bastante o fígado. E nós conversamos com os médicos, eles viram que nós estávamos muito conscientes do tratamento, que nós sabíamos que o tratamento não terminava lá no hospital. E eles então me liberaram. 46 dias de internação em Porto Alegre. E finalmente eu consegui sair do hospital. Foi um dia muito marcante na minha vida e foi incrível poder sair de lá. Foi incrível poder ver que a minha luta não foi em vão, que eu consegui, que eu venci aquilo. E saindo de lá, fui para o apartamento do meu irmão em Porto Alegre. Fiquei ainda 5 dias, mas a gente viu que estava dando certo, que eu estava conseguindo responder a tudo. Ainda fiz uma consulta antes de vir embora, para o médico me dar total liberdade para voltar. Me explicou bem certo o que eu teria que fazer a partir dali e vim para casa. Foi uma alegria enorme poder chegar em casa. Eu tinha muita saudade da minha família, eu tinha muita saudade do meu cachorro. E também, quando eu cheguei em casa, eu comecei a ver que seriam dias de bastante luta ainda, porque eu não tinha força, eu não conseguia dar muitos passos, não conseguia me virar muito sozinha, mas eu sabia que eu tinha uma equipe em casa muito grande me esperando e sabia que todo mundo ia conseguir me ajudar. Foi muito incrível estar em casa de novo. São coisas pequenas que quando a gente tá bem a gente não se dá em conta, mas a gente estar em casa, estar com saúde, estar perto da família, estar perto dos amigos, receber carinho é muito importante. É muito importante e essencial para uma situação dessas. E então, o meu tratamento ainda não terminou. Agora fazem 7 meses que a gente perdeu o Matheus, fazem 7 meses da minha primeira cirurgia. Meu tratamento demora ainda um tempinho, porque eu ainda tenho que cuidar bastante do fígado. Às vezes ainda sinto dores, mas é pouquíssima coisa. Já estou conseguindo voltar à minha rotina praticamente 100%. Já voltei a atividades físicas. Quando eu voltei do hospital, nos primeiros dias que eu consegui sair um pouquinho de casa, eu encontrei uma pessoa que me disse palavras muito bonitas. E ela me disse assim, que ela estava muito feliz de me ver. Era uma amiga da família, não é um familiar meu, mas é uma amiga da família. E aquela frase dela me marcou bastante e eu acho que eu lembro dela todos os dias. E a frase que ela me disse era: Vanessa, tu é uma pessoa incrível, todo mundo orou muito por ti, e se eu puder te dizer uma coisa, eu vou te dizer para nunca deixar de sorrir. E eu fiquei pensando naquilo que ela falou, porque era um momento muito difícil, né, e eu ainda não estava conseguindo assimilar direito tudo que estava acontecendo. Mas ela me disse: não deixa de sorrir, porque a gente tem momentos difíceis, sim, só que sorriso faz a gente mudar bastante. Então, pra ti, para as outras pessoas que estão ao teu redor, nunca deixa de sorrir. É tão bonito sorrir, o teu sorriso é tão bonito, então Deus está te cuidando e tu tem que continuar sorrindo. E eu achei tão marcante para mim aquilo, e a partir de todas essas mensagens de carinho que eu tive de todo mundo dizendo que eu tinha que ser muito feliz por estar aqui, e eu já estava muito grata por tudo que tinha acontecido, de eu ter essa nova chance. Não deixei de sorrir,
não deixei de procurar ajuda, não deixei de ver as coisas boas em tudo que estava acontecendo, em tudo que está acontecendo. Então, se eu puder dar um conselho para todo mundo também, nunca deixar de sorrir, nunca deixar de acreditar, nunca deixar de acreditar em si mesmo. E eu acho que é isso a mensagem que eu tinha para passar. Eu espero que através dessa minha história, que é uma história grande de luta, uma história difícil, mas é uma história grande de vitórias. E eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim como uma vitoriosa, como uma história de vitória, uma história de alegria, uma história de amor. E digo a todos que estou de coração aberto para quem quiser conversar, para quem tiver alguma dúvida, quiser alguma ajuda. Eu sei que às vezes as pessoas não passam pela mesma situação da gente, graças a Deus, porque eu não desejo isso para ninguém. Mas a gente sabe que tem lutas tão difíceis quanto essas que as pessoas têm que passar. E eu acho que ninguém deve passar por dificuldade sozinho. Eu acho que todo mundo necessita de ajuda. A gente não consegue ser feliz sozinho, a gente não é nada sem a ajuda das outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, contem comigo para o que precisar. Quem já é mais próximo de mim sabe o quanto eu gosto de ajudar os outros. E eu vou continuar com essa minha tarefa de ajudar as outras pessoas assim como eu puder. Às vezes de forma simples, porque a gente sabe que muitas vezes a gente fica de mãos atadas, mas eu acho muito importante isso. Ajudar a levar palavras para as pessoas, levar histórias de superação é muito importante. Então fiquem com Deus, se cuidem e nunca deixem de sorrir, tá bom? Beijão!